Olá, bom dia, bom dia, bom dia, que bom ver todos vocês aqui, né? Daqui a pouquinho o Levi vai estar entrando. Bom dia, Levi, vamos estar nos organizando. Hoje a gente vai ter um bate-papo muito legal acerca de Dionísio, aproveitando, né, o mês de Poseidon, que está lotado de celebrações dionisíacas, tanto fora da Grécia quanto dentro da Grécia, né? A gente vai ter um bate-papo, vamos conversar um pouquinho com ele, tá? Então, deixa eu... Levi, vamos subir? Vamos botar você aqui, vou fazer aceitar. Muito bem, muito bem, muito bem. Olá, Bom dia, bom dia. tô Consegue tentando. abrir essa câmera pra gente te conhecer, pra gente te ver, né? Eu tô tentando abrir aqui. Então, enquanto o Levi se organiza, né, para abrir a câmera dele aqui, a gente conhecê-lo pessoalmente, né? Eu queria convidar outras pessoas. O Pedro, que está aqui na live, já disse: eu também quero falar sobre Dionísio, eu também quero compartilhar minha experiência, os meus estudos. Então, se você que está assistindo essa live também tem uma conexão com a divindade e gostaria de falar sobre essa conexão, falar dos seus estudos, falar da sua jornada com essa divindade, né? E sempre com um olhar bem profundo, um olhar helenista, por favor, né, dentro dessa ótica, porque a proposta do canal, ele é uma proposta que tem a minha cara, né? É focada, eu tenho um hiperfoco, então quando eu me predisponho a falar de algo, eu só falo disso. Então, eu compreendo a diversidade do mundo, eu compreendo as conexões que as pessoas fazem, eu compreendo a prática do culto dos deuses dentro dessa estrutura moderna, mas eu também tenho uma visão sobre o que é Conseguiu realmente abrir? moderno e o que não é moderno, né? Eu acho que eu tenho para mim, a gente só adapta aquilo que a gente conhece de verdade. A gente não tem como adaptar algo que a gente desconhece. E muitas vezes as nossas falas, principalmente a minha fala, passa uma imagem que eu sou uma pessoa altamente tradicional, cabeça fechada, e não é bem por aí. É que realmente eu acredito que para eu ser capaz de adaptar algo, eu preciso saber como aquilo funcionava e como adaptar sem perder a sua essência.
né? Porque o que nós mais vemos hoje em dia são adaptações aonde a perda total de essência e até mesmo deixando, descaracterizando o todo e apenas se apropriando do nome, né? A gente vê isso em várias estruturas dentro do paganismo em geral e do helenismo, que é meu foco de estudo e de apresentação para vocês, isso para mim fica muito claro. Bom, e aí, Então, Lavi, pronto. como é que tá? Vai conseguir? Então, eu tô clicando aqui no botão que é para desabilitar a câmera e fala que não está sendo possível Quem sabe você acesso não à live. sai e entra de volta, já libera. De repente, pode ser que esteja um comando fora do Instagram, ou do Instagram, do TikTok, e você não vai conseguir fazê-lo dentro da live já. Uhum. É, eu vou habilitar aqui. Vai lá. Bom dia. Eu tô vendo gente nova aqui entrando, que legal. É, Então, Pedro, fica aqui o nosso convite, né? Para que a Morgana também, se quiser participar. A única exigência que eu faço é que vão mostrar um rostinho, né? Vocês são lindos, vocês são lindos. Eu conheço a maioria aqui no WhatsApp e são as coisinhas mais fofinhas, são seres lindinhos demais também. Vamos ver, Levi. Ok. Agora foi? Não foi. Bom, ai, que pena. Que Gente, tá para quem não escrito assim, toda conhece, vez quando eu Levi, clico ele é para lindo. habilitar, quando eu clico para habilitar, tá assim, o acesso à live é necessário para iniciar a live como convidado no vídeo. Você pode iniciar a live em áudio. Ah, então peraí. Então sai que eu vou te convidar. Vou te convidar. Peraí, sai. Tá. Ah, mas você tem que entrar. Vamos ver que ele não entrou. De volta, né? Levi, você tá aí aqui. Ok, entrou. Vamos lá. Pá, 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 pá. Ok. Vamos ver agora. Ai, você nem aparece pra mim. Que coisa séria. Será que eu fiz alguma cagada? Porque eu também entrei aqui. Oi. Eu não tô nem conseguindo te. Ah, eu não tô nem conseguindo te convidar aqui. Que estranho. Eu vou tomar banho e depois eu vou precisar vir pra cá, tá? Tá bom, eu vou pra fora. Bom, pede pra entrar aí e vamos sem vídeo mesmo. Se ela vir. Vamos lá. Oi, Vinícius, bom dia, tudo bem, cara? Como é que tá? Como é que estão as coisas aí? Joia? Olha só, tu acabou de receber um Vamos e-mail lá. da Bia, Foi? Deixa eu fechar a Ah, porta aqui. dois tambores ou mala. Abre uma janela, amiga. Como assim abrir uma janela? Como assim abrir uma janela? Tá aparecendo um negocinho aqui.
a gente bate cabeça. Eu prefiro, às vezes, o TikTok. Então, gente, vocês que me seguem aqui, vão pro Instagram, que lá eu consigo me virar melhor. Mas vamos que vamos, senão a gente vai perder. A gente vai Uhum. ficar aqui nessa briga aqui, e isso acaba estressando a gente, né? Então, Eu vamos lá. clico para abrir a câmera, só que ela não. O Ela não TikTok tá. ele fala com uma mensagem. Entendi. Pode ser. Tranquilo. Vamos lá. Então, primeiramente, bom dia para todo mundo. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao canal aqui, que era Politeísmo Grego Sem Neuro e agora virou Culto aos Deuses Gregos. E depois eu vou mudar para o nome do grupo do WhatsApp, mas em breve, né? Porque, como uma boa geminiana, mudança é meu nome. Bom, gente, a proposta dessa live, né, nós não vamos dar uma aula sobre Dionísio, mas a gente vai falar sobre esse Dionísio, né? A gente vai, dentro de perspectivas e de estudos, né? A ideia é que a gente possa estar falando dessas divindades e, de certa forma, nos aproximarmos de olhares diferentes ou de formas de falar da mesma divindade de formas diferentes, né? Até para a gente poder treinar o nosso ouvido e talvez até facilitar o entendimento sobre a própria divindade, né? E hoje eu convidei Levi. Levi, ele chegou até a mim há alguns meses, acho que 2 meses, né, Levi? Um mês Sim, foi lá atrás? em novembro do ano passado. Isso, chegou dizendo que, se apresentando e dizendo que estava buscando conhecer cada vez mais Dionísio, porque ele tem o desejo de ser Sacerdote. sacerdote de Dionísio, né? Isso é muito interessante e é legal ao mesmo tempo, porque mesmo hoje nós não sabendo como era esse caminho do sacerdócio, né? Como uma pessoa se tornava sacerdote, a gente não tem a menor ideia, né? Então, literalmente, isso é uma construção moderna. Por que eu estou falando isso? Para que as pessoas compreendam quando vir alguma fala de, não, mas não tem sacerdócio no dia de hoje. Não se tem a estrutura desse sacerdócio, nós não sabemos, nós sabemos o que eles eram, o que eles faziam, mas a gente não faz a menor ideia de como essa estrutura se tornava, acontecia, né? E isso foi a primeira fala que eu tive com o Levi. Olha, Levi, eu não tenho a menor ideia como se preparam, como se torna um sacerdócio, porque a gente não tem esses registros. Mas a gente pode, então, criar uma estrutura, né? E é o que a gente fez, né, Levi? Eu joguei a bomba no colo do Levi e disse, olha, eu creio que nenhum sacerdote seja sacerdote de uma divindade se não conhecer muito bem essa divindade, todas as nuances dessa, virar essa divindade literalmente ao avesso, né? E entender todos os ritos, as funções dos ritos, os objetivos, né? De tudo, ou seja, você tem que ser uma enciclopédia ambulante dessa divindade para você não cair no achismo, né? Compreender o rito dessa divindade, compreender aonde essa divindade está inserida, para então a gente poder dizer que estamos aptos a gerenciar, a viver um sacerdócio para aquela divindade. Essa é a minha concepção e foi a concepção que eu passei para o Levi. Desde então ele está fazendo um trabalho lindo, né? Assim como várias outras pessoas que nós conhecemos, de buscar esse conhecimento acerca dessa divindade que eu particularmente não é minha divindade tutelar todos sabem que é a deusa Atena, mas é uma divindade que está no meu calendário, que faz parte do meu calendário, pois eu tenho uma visão politeísta do mundo, eu vivo esse politeísmo, né? Eu não vivo apenas no nome politeísmo dentro de uma vida monoteísta, minha vida é politeísta, a forma de pensar, a forma de eu olhar o mundo, de eu entender esse mundo, de eu me colocar nesse mundo, a cada dia, ela se torna mais helênica, né? Porque não é fácil você se despir de uma cultura cristã e ter um discurso e uma prática helênica
sendo metralhado diariamente pela estrutura cristã, né? Moral, limitada de compreender as coisas, enfim, é só uma contestação. Bom, por que eu estou falando tudo isso? Para realmente contextualizar o que nós vamos fazer hoje. Então, eu convidei o Levi para ele falar um pouquinho desse caminho, não como sacerdote, porque ele ainda não está pronto para ser sacerdote, né? Ele vai alcançar isso, ele vai chegar ao máximo de conhecimento possível, tanto filosófico, religioso, a nível de celebrações, de culto, ele vai chegar nisso. Mas ele vai falar um pouquinho esse caminho. Então, seja muito bem-vindo, Levi. Eu fico muito feliz em poder estar mediando essa tua jornada, né? Não como uma pessoa que ensina você a pensar, mas como uma pessoa que faz você, obriga, né? Quase que obriga, estimula você a pensar, estimula você a não dormir, pensando, refletindo e buscando análise. Eu fico muito feliz por ter sido escolhida para fazer esse processo, né, de mediação dessa construção do teu caminho. Então, eu gostaria que hoje você vai falar muito mais do que eu, então eu gostaria que você começasse se apresentando. Quem é Levi Martins? Bom dia. Então, eu me chamo Levi, né? Eu sou aqui de Minas Gerais e o Levi, ele é uma pessoa um tanto quanto curiosa. Ele gosta de estudar, ele gosta de pensar, da filosofia, ele gosta de ter um raciocínio, de algo que estimule o raciocínio, e acabou que dentro do helenismo e junto com Dionísio, fui estimulado mais essa área na minha vida, porque antes eu só replicava, antes eu só lia e replicava. Antes eu até falei com a Alfeia uns dias atrás que se não fosse por ela eu ainda estava comendo as oferendas dos deuses. Mas a Alfeia foi me ajudando, né, a construir esse pensamento, a pensar, a ter essa filosofia, a refletir a respeito dos mitos. E é uma apresentação assim bem geralzinha. Eu sou uma pessoa que está sempre aberta, tipo, a ajudar a novos conhecimentos também. Se uma pessoa precisar de algum tipo de ajuda, se a pessoa que precisar ou quiser conversar comigo sem problemas também. E é mais sobre isso. E por que, Dionísio? Por que esse Deus te tocou tanto? O que você atribui isso? Então, eu conheço Dionísio, eu conheci, vamos dizer assim, o primeiro contato com ele foi em outubro de 2024. Nesse dia estava acontecendo um turbilhão de coisas na minha vida, eu não estava vivendo, eu estava até pensando em cometer atos contra a minha própria vida, porém eu ouvi, tipo assim, não ouvia de ouvir, mas como se fosse uma intuição, algo dentro de mim falando: não faz isso, vamos pensar de outra forma, vamos viver a vida. É um convite sempre me pedindo para viver a vida, só que eu não ouvia. Aí chegou em um dia que eu parei para pensar: vou dar ouvidos a essa voz, vou dar ouvidos a essa intuição, e naquele tempo eu interpretava como intuição. Ok. E quando eu dei ouvidos, foi se passando meses, eu fui descobrir que, na verdade, isso que eu estava sentindo era o Dionísio, fui descobrir lá em janeiro, fevereiro do próximo ano. Demorou uns 4 meses, 5 meses para eu entender que aquilo não era uma intuição, e sim a força, e sim Dionísio na minha vida. Então ele moldou a minha vida completamente. Antes eu era uma pessoa totalmente autossabotativa, eu não via sentido em viver, e hoje em dia eu vejo a alegria, eu sou alegre, eu vejo a minha autoestima melhorando. Então, Dionísio, ele me ensinou, ele me deu essa visão, e é por isso que eu escolhi Dionísio, porque eu quero que as pessoas vejam que Dionísio não é Deus da bebida, ele é Deus do pulso da vida, ele é Deus que traz a transformação. Ele me tirou do fundo do poço que estava dentro da minha mente, que eu mesmo cavei, e me ensinou que a vida é muito além do que eu imagino.
que viver vai muito além do que as circunstâncias que estão acontecendo aqui na Terra. E é por isso que eu escolhi Dionísio. É muito, não, me arrepiei toda durante a sua fala, muito bonita, me emocionei, contive aqui, ó, né? E quando você estava falando, eu estava pensando justamente quem é, né? Quem é Dionísio, né? Quando você fala que estagnou, né? E a estagnação é uma desordem que nós vivemos, né? E quando essa desordem ela ultrapassa a capacidade de suporte de nós seres humanos, a gente perde todo esse sentido da própria existência, né? E é muito legal quando você sente Dionísio, é como se a sua própria alma já identificasse qual dessas forças cósmicas que existem, que é a que vai realmente atuar, que vai ser que vai dar match, né? Para romper justamente esse bloqueio, essa falta, essa ausência de movimento que traz essa desordem de uma maneira tão grosseira, né? Isso é legal que me lembra um dos meus primeiros vídeos que eu fiz sobre Dionísio, né? Colocando exatamente isso. E vou continuar, eu vou catucar você, tá, Levi? Quando você sente, ou quando você identifica, percebe que essa força cósmica estava, de certa forma, te convidando, ou se fazia presente, ou sua própria psique lembrou da existência dessa força cósmica, porque podem ser tantas coisas nesse discurso, né? Que vamos trazer. O que você fez? Qual foi as suas primeiras escolhas? Olha só o termo que eu estou falando. Quais foram as suas primeiras? Porque a divindade não pegou na sua mão, a divindade não falou para você faz isso, faz aquilo outro, né? A divindade, você sentiu e a divindade e você fez escolhas. Conta um pouquinho como se deu esse processo de escolhas que fez com que a presença, que a força cósmica de Dionísio, né, se materializasse, se manifestasse na sua vida. Então, a primeira coisa que eu fiz, assim, depois desse dia do contato, desse, vamos dizer, início de uma caminhada, eu permaneci pacato. Eu fiquei tranquilo, fiquei assim, não vou mexer tanto com isso, mas isso começava a voltar de novo e vinha essa força de novo pedindo de volta. Então eu falei, cara, eu já ouvi falar, já vi em algum vídeo por aí do TikTok falando dessa força, desse pulso. Então a primeira coisa que eu fiz foi estudar. A primeira coisa que eu fiz foi acessar os sites, entrei dentro do Helenos, entrei dentro do Theoi, comecei a pesquisar vídeos no YouTube, peguei algumas mitologias, né, porque eu sempre gostei da parte grega e coincidentemente Dionísio é grego, né? E a partir disso eu fui estudando demorou muito até eu entender realmente que era Dionísio. A primeira escolha que eu fiz foi a escolha de estudo. E quando eu vi que era o deus Dionísio, eu falei, vou focar. Tá na hora de entender um pouco mais essa força. Tá na hora de entender o que aconteceu comigo. Porque isso foi repentino, foi uma mudança praticamente do dia pro outro. E eu fiz essa escolha de estudar. E após essa escolha de estudar, eu comecei a sentir, tipo assim, a escolha de viver. Então, antes eu só estudava, depois eu passei a viver, depois eu passei a não ligar muito o que as pessoas falavam de mim, de quem eu era. Então eu passei a dançar no meio da rua. Eu fui tido como louco, porque naquele tempo eu tava no ensino médio, então eu acordava 4:30 da manhã para pegar o ônibus e eu tava dançando no meio da rua. E eu fui dançando, eu fui sentindo o ritmo que a minha vida pedia, que a minha natureza pedia. Então a segunda escolha que eu tomei foi permitir a minha vida, permitir a minha essência se manifestar.
da forma que ela realmente é, nua e crua, sem esses empecilhos de tipo, o que os outros vão pensar. O que os outros vão pensar é o problema deles, não é meu. Eu tenho que ser eu mesmo. Eu tenho que ser feliz pra mim, não é pros outros. E essa foi a segunda escolha que eu tomei. Foi me escolher, foi entender o meu ritmo, a minha essência. E a terceira escolha que eu tomei foi de tipo, eu quero entender mais do Deus para poder espalhar isso para as outras pessoas. Eu não quero que as outras pessoas vejam Dionísio só como o que é retratado dentro da cultura pop. Eu quero que as pessoas vejam ele como ele é, como se ele se apresentou para mim. Por isso que me veio a vontade de ser um sacerdote de Dionísio, porque eu reconheço e eu entendo que o sacerdócio, ele é aquele que vai, vamos dizer assim, ajudar as outras pessoas a entenderem sobre aquela divindade, a entender sobre aquela força, sobre o rito, sobre aquela manifestação. Então essa foi a terceira escolha que eu tomei. Ainda vão ter muitas outras escolhas pela frente que eu vou ter que tomar, mas no momento essas são as três escolhas que eu consigo diferir que eu realmente falei. Tomei consciente. Fui eu que quis, fui eu que escolhi e é eu que vou sustentar a minha escolha. Ah, teu depoimento ele é altamente emocionante, porque ele toca a alma de todos nós. Porque todos nós, em algum momento da nossa existência, nos sentimos assim. Por motivos diversos, né? E a tua fala mostra o quanto que é importante viver o politeísmo, né? Porque se eu, mesmo não sendo devota, tendo Dionísio como Deus tutelar, eu não consigo enxergar essa vida, essa essência da vida que está no teu relato, que você descobriu a partir da tua experiência, da tua vivência com a divindade. Imagina quanto que todos nós estamos perdendo quando a gente não vivencia isso também, né? Eu vou te catucar, tá? Literalmente Fique à vontade, Alfredo. eu vou te catucar, porque você você falou de máscaras, você falou de falo, quando você fala que eu vou tomar conta da minha vida e vou viver quem eu sou, então você está falando da força do falo, né? Mas você também fala de máscaras. Conta para nós como foi como foi e como está sendo essa sua relação com as máscaras, que normalmente nós dizemos hoje no mundo moderno, nós dizemos que temos que tirar as máscaras. Dionísio fala o contrário, coloca a máscara. Coloca a máscara para você poder se libertar de você mesmo. Isso é irônico, né? Porque quando você bota a máscara, todo mundo vai dizer, mas a máscara tá escondendo. As pessoas usam a máscara para se esconder. Ele vai dizer que não. Você coloca a máscara porque você se esconde da sociedade, né? Sim. Não de si mesmo. E isso é uma ótica completamente diferente acerca do que o uso da máscara, né? E quando você se esconde da sociedade, você conhece você e você tem coragem de ser quem você é. E você só vai tirar essa máscara quando você assume realmente quem você é, né? Isso para mim é um must quando eu vivi isso, né, com Dionísio em relação à máscara. Então eu quero que você fale um pouquinho dessa máscara nesse período que você coloca de ser aceito, de se aceitar. O que ao teu redor e o que botar a máscara fez com que você enxergasse você mesmo? Conseguiu entender a minha proposta? Entendi. Então, antes de começar a falar da minha parte, eu posso fazer um paralelo ao teatro de Dionísio? Deve. O que que acontece? O teatro, nós interpretamos ele como você pode ser outro personagem.
Essa é a possibilidade do teatro. Você pode ser outro personagem. Então, o teatro de Dionísio um deles é sair de você mesmo. É sair dessa de quem você é e ter uma outra visão, ter uma outra experiência, entendeu? Ser receptivo a novos conhecimentos. E também a máscara, ela não esconde nós de nós mesmos, ela esconde nós da sociedade. E uma coisa que eu acho interessante, você pode botar a máscara de você mesmo. Você colocar a sua máscara. Porque no teatro você pode ser quem você quiser, você pode manifestar o que e quem você quiser. Então colocar a sua máscara ou a máscara de outro vai te ensinar a enxergar a vida de uma forma diferente. A máscara, o teatro, o papel de interpretar outro personagem te mostra uma visão de mundo que não seria possível se você não tirasse a sua máscara. Então, outra parte de Dionísio vem quando a gente percebe, quando a gente entende que nós precisamos estar adeptos às novas visões, às novas opiniões e não ficar nesse só eu que tô certo. É a minha verdade. Isso não é certo. Tudo bem que nós temos que ter sim as certezas de algumas coisas, mas nós temos sempre que estar abertos e reflexivos para as novas possibilidades. E sobre essas máscaras que eu coloquei, vamos dizer assim, na minha vida, eu coloquei primeiro uma máscara de reflexão, uma máscara de tipo um olhar filosófico, um olhar pensante. Foi a primeira máscara que eu coloquei. Eu comecei a tratar como se fosse a razão na minha vida. E eu percebi, dentro dessa razão, que a minha vida não estava agindo da forma correta, ela não estava equilibrada. Eu estava totalmente, vamos dizer assim, fora do metro, fora do limite, porque eu desconhecia o limite. Então, a máscara que eu coloquei também, a próxima, em conjunto com a primeira, foi a entender o limite, foi entender o metro, aonde que eu posso agir, como que eu consigo agir, como que eu consigo me manifestar. E eu passei a colocar a máscara de viver do jeito que eu sou, manifestando a minha essência. Quem quiser vem, quem não quiser tchau. Como é que é? A pessoa, quem quer bem, quem quiser mal, entendeu? Não faz diferença. O importante, uma coisa que eu percebi também com o Dionísio, é que as pessoas, elas vão ficar perto de mim por quem eu sou, eita, perdão, por quem eu sou, e não porque elas acham que eu sou, e não pela visão que eu mostro para as outras pessoas. Se a pessoa quer ficar perto de mim, ela tem que entender que ela tem que aceitar, vamos dizer assim, quem eu sou. É claro que, né, que nós temos a tolerância e que, tipo, às vezes tem um hábito meu que a pessoa não tolera, mas nada do que o diálogo não possa resolver. Então essa foi uma das minhas relações com a máscara, a perceber quem eu sou, a perceber o que estava acontecendo na minha vida e essa mudança. Olha, olha, menino. Agora você me deixou sem palavras. Muito bom. Profundo, porque você trouxe, a tua fala, você trouxe aspectos sociais, você trouxe aspectos psicológicos do ser, né? Socialmente, socialmente falando, a sociedade, ela gera expectativas sobre nós e as pessoas vão gerar expectativas sobre nós, e esse é outro problema, né? A quantidade de expectativas que nós projetamos sobre o outro e traz uma abordagem bem interessante quando você coloca assim, olha, você vai ter que me conhecer e entender que eu não vou corresponder 100% às suas expectativas, né? Mas eu não posso, eu sou capaz de mudar, eu sou capaz de me transformar, porque Dionísio fala muito disso, tanto é que o teu processo todo é de transformação, mas também você fala assim, olha, a minha transformação, ela também tem limite, eu não vou me transformar para me adaptar ao que os outros desejam, né? Eu vou me transformar e eu vou adaptar
naquilo que cabe a mim dentro da minha essência de ser. Isso é muito legal, Levi. Isso é muito legal. Isso não é um trabalho terapêutico, né? Isso não é terapêutico, terapia é ocupacional, isso é apenas você está se recolocando dentro do mundo, entende? Isso é helenismo. Helenismo é se recolocar dentro da estrutura do cosmos, do mundo. Qual é o meu lugar? Então, quando você tem essa fala de se legitimar enquanto ser, dentro da sua essência, dentro daquilo que você é, ou daquilo também que você pode vir a ser, mas você está consciente do seu lugar, né? E o mais importante, né, de toda a beleza que você é dentro dessa sua própria essência. E dentro tudo de Dionísio, vou te trazer outra pergunta para você deixar a gente sem palavra mais uma vez, né? A galera que está ouvindo aqui, quiser fazer perguntas para o Levi, alguma coisa específica, sinta-se à vontade, tá? Não sou eu que faço a pergunta, não. Enquanto vocês não fizerem pergunta para ele, eu vou seguir fazendo as minhas perguntas. Então, sintam-se à vontade de fazer perguntas para ele. Levi, falamos um pouquinho da máscara, né? Mas dentro o que você pode nos falar naquilo que você já pesquisou, naquilo que você já, e lógico, né? Trazendo também naquilo que você vive com Dionísio. Quem é Dionísio? Antes de responder, queria trazer para vocês um pouquinho da etimologia da palavra Dionísio. Dionísio vem de Dio, que seria Zeus, né? Os gregos chamam Zeus, às vezes de Zéfiro, mas normalmente também de Dio. E Nissos é a região onde Dionísio nasceu. Então, Dionísio está ligado diretamente com Zeus, né? Poderíamos dizer que é o Zeus de Nissos, tá? Então, o nome de Dionísio já vem muito conectado com a própria... as pessoas muitas vezes colocam que Dionísio seria um herói. Algumas biografias trazem Dionísio como herói, mas só pelo nome de Dionísio a gente já o tem como uma divindade realmente, né? Então, vamos lá. Eu queria que você falasse um pouquinho quem é Dionísio, na visão e na ótica de Levi Martins. Então, uma coisa que você falou, né, do nome dele, que ele é Zeus e Nisa, é o seu nome, mas tem um outro aspecto também de Dionísio que eu gosto muito de refletir. Ele é fogo e água. Ele é a transformação, porque se não fosse pelo fogo, vamos dar um exemplo, a gente não faria o nosso almoço. Se não fosse pelo fogo, a gente não conseguiria se aquecer. Se não fosse pelo fogo, a gente não conseguiria, por exemplo, ter domínio sobre os metais. Então, o fogo vem da transformação. Então, eu vejo Dionísio como um fogo que ele vai te queimar. Ele não vai queimar as coisas, ele vai te queimar. Ele vai fazer você perder tudo aquilo que te impede de manifestar você. E ele também é água. Água, ela hidrata. Água, ela mantém, ela sustenta a vida. Então, Dionísio, ele pode ser interpretado ao mesmo tempo como aquele que mata, mas como aquele que renasce, aquele que faz a pessoa renascer, através dessa água, através desse fogo. Então, para mim, Dionísio, em uma visão, ele seria o fogo e a água, a transformação e o sustento, o pulso, a vontade de viver também. Se me permite fazer uma analogia a uma pessoa, Dionísio seria aquela pessoa brincalhona, aquele amigo muito legal que de vez em quando te traz uns papos muito doidos e você para pensar, poxa, é verdade, hein? Aquele amigo que está sempre com você na hora da dificuldade, mas essa dificuldade, ele te ajuda a perceber o que causou. E geralmente sempre somos nós. Dionísio, ele vai trazer
ele não vai enlouquecer a pessoa, como a gente conversou uns dias atrás. Dionísio não vai embriagar ninguém, Dionísio não vai trazer a loucura a ninguém. Dionísio é o pulso da vida. E quando nós negamos o pulso da vida, ele vai dar aquilo que nós colhemos, aquilo que nós plantamos. Se nós plantamos a loucura, se nós plantamos a repressão, a negação, nós vamos colher essa negação, essa repressão. E como Dionísio é o pulso da vida, ele vai querer viver. Então ele vai tirar tudo aquilo que impede a gente de viver. Ele vai tirar tudo aquilo que impede a gente de representar, de ser a nossa essência nua e crua. Então, Dionísio, ele usa vamos dizer assim, os cultos de Dionísio usam do vinho, usam das danças, usam das procissões, como uma forma de representar essa nossa essência. Porque, infelizmente, nós somos humanos, felizmente e infelizmente, né, nós somos humanos e não somos perfeitos. Nós não somos perfeitos. Então vai chegar um momento que tipo a gente não vai conseguir representar a nossa essência por completo constantemente. Por isso que temos os ritos, as procissões, o teatro, para sempre estar relembrando, para sempre estar falando e pelo menos ter um momento em que a gente consiga representar a nossa essência. Então Dionísio, além de ser esse colega, essa pessoa, ele vai ser aquele que vai dar oportunidade. Ele vai ser aquele que vai te ajudar, aquele que vai estar com você. Não vai pegar na sua mão, mas ele vai estar lá para te orientar. Muitas das vezes essa orientação vem com fogo, queima, dói e dói bastante. Mas depois é tão gratificante, é uma libertação, é uma realmente é uma libertação, não tem eu não consigo encontrar outra palavra além de liberdade para Dionísio nesse quesito. Liberdade. Dionísio, ele é a liberdade, ele é a transformação, ele é a vida, ele é a vontade de viver. E é mais ou menos essa visão que eu tenho de Dionísio, tanto na minha vida quanto no culto que eu tenho com ele. Que quando eu vou realizar algum culto, alguma libação, não é que o Deus me pede, ele não vai me pedir nada. Tipo assim, não vai me pedir, liba pra mim, dança pra mim, ele não vai fazer isso. Mas eu sinto uma vontade de libar, eu sinto uma vontade de dançar. Eu vejo que no culto com o Dionísio eu me expresso mais, eu sou mais eu mesmo. É isso que eu tento dizer com nós não somos perfeitos. Que no culto a Dionísio a gente consegue expressar a nossa essência, expressar o nosso verdadeiro ser. Mas fora desse culto, é importante que nós mantenhamos essa essência, esse ser. O nosso ser, quem somos nós, não pode se prender somente ao rito. Ele tem que ser cotidiano. É do dia a dia. Dionísio não é um deus de momento, ele é um deus de constância. Ele é um deus de continuidade. Eu peguei um papel e uma caneta, Levi, porque eu tenho um monte, eu tenho que começar a anotar as minhas observações, porque está muito rica a tua fala, mas muito rica mesmo. Estou literalmente extasiada em te ouvir. Parabéns. Quando você fala de liberdade, né, é diferente de libertinagem, e a liberdade dentro do helenismo, ela só existe porque existe ordem. Fora, porque o Dionísio fala de liberdade, mas ele não fala de quebrar a ordem, né? Porque ele é uma força desse cosmo como ordem, como espaço, como mundo organizado. Dionísio faz parte dessa ordem, então ele tem propriedade para falar de liberdade, porque tem ordem no ser dele. Queria só amarrar isso daqui. Você falou tanta coisa, meu filho, que eu tinha que ter anotado tudo, mas foi o que ficou para falar isso daí. Eu vou algumas perguntas aqui. Deixa eu ver aqui. A Ju perguntou se essa live poderia servir como um culto. Sim. Essa live é um ato devocional dedicado a Dionísio. Tanto meu
e principalmente do Levi, que se preparou, que estudou, né? E está aqui para falar de como cultuar essa divindade, né? E como essa divindade está presente no dia a dia dele. O Pedro perguntou se o Dionísio é o Deus tutelar patrono de Levi. Sim, o Levi, para quem está entrando agora na live, ele está se preparando, ele está estudando para se tornar um sacerdote de Dionísio. E lembrando que dentro do helenismo nós não sabemos como esse processo se dava, então nós criamos algumas entendimentos de necessidades, né? E ele está nesse processo lindo. Vocês vejam que em tão pouco tempo, assim, de mergulho, o quanto que essa divindade veio de forma forte e precisa para a vida dele, transformando, né, Levi? Transformando. Eu vou começar a continuar anotando aqui, porque eu acabei me esquecendo. Tinha um monte de pontos que eu queria estar complementando, ou até mesmo fazer novas perguntas, mas eu acabei me perdendo, porque foi tanta informação linda que realmente, mas me passou. Tem uma outra coisa que tu falaste, que você fala que Dionísio não, deixa, eu achei super legal essa associação dos elementos. Esses elementos estão muito presentes, inclusive se a gente parar e analisar nos próprios símbolos de Dionísio, né, que representam muito isso, a ligação dele com a terra, a ligação dele com a vida, né, a ligação dele com a transformação. Não é à toa que ele é uma divindade que está associada também às colheitas. E não é à toa que Dionísio, por exemplo, ele foi criado entre os seres humanos para mostrar essa proximidade, ou seja, ele fala da vida, né? Então a vida de Dionísio, ele está ali, né, criado entre os humanos, entre as mulheres, se escondendo, não, ou vivendo de maneira múltipla, né, criado como mulher, mas ele tem o nome de homem, mostrando a faceta dessa totalidade que o ser humano é, né? E ensinando para o ser humano, né, mostrando a ordem. Você falou de metro, né? O ser humano, por essência, ele está em excesso. Todos nós estamos em excesso. Eu estou em excesso. Todo ser humano vive em excesso. E dentro da visão helênica, dentro da religião helênica, o grande objetivo da estrutura do sagrado existir na vida do ser humano é justamente para colocar ordem nesses excessos. E é muito legal quando você traz isso de uma forma bem devocional, esses excessos, né? E como Dionísio organiza esse excesso, mas te trazendo uma sensação de liberdade muito grande, porque você só tem essa sensação de liberdade quando você entra em ordem. E a ordem do ser humano é viver, né? Enquanto o ser humano está vivo, ele precisa viver, ele precisa de movimento, né? Isso é liberdade. Quando a gente se prende, quando a gente bloqueia, quando a gente deixa de se movimentar, e aí tem desejos de impedimento de viver, você está vivendo sem liberdade nenhuma, mesmo querendo algum desejo, mas você está totalmente em excesso, exatamente conectado à sua própria função, né, de ser. Isso não é questão moral, tá? Isso é entendimento de que cada um tem o seu lugar no cosmos, e dentro desse lugar no cosmos eu tenho que viver o meu arete, eu tenho que ser o melhor. Então viva, né? E viver com alegria não significa não viver com não ter problema, não ter dificuldade, né? Aí vai entrar todo o movimento toda ação vai levar uma reação, e da nossa responsabilidade, porque a liberdade ela vem aonde tem o limite. A liberdade está ligada com o limite, e é legal porque Dionísio, sim, fala demasiadamente sobre limite, né? Agora, não é o limite intransponível, que aí é que as pessoas quando pensam em limite, mas não é um limite intransponível, é um limite percebido,
né? É que nem o excesso ele não é mensurado, o excesso ele é percebido. E a partir dessa percepção nossa humana é que ele se torna manifestável. Então, quando nós percebemos a presença de Dionísio, sentimos essa presença, sentimos junto com essa presença a manifestação do desejo, do impulso da vida intensa, da vida liberta, porque a vida se torna ordem. O desejo de viver faz parte da ordem, isso é libertador. Isso na tua fala me chamou muita atenção, o quanto que a tua experiência com o Dionísio está além de se conseguir condensar e colocar num vídeo, se colocar até mesmo num livro. Vamos ver, opa, deixa eu ver aqui que tem mais perguntas. Só uma coisinha, como eu gosto de pensar também, os deuses eles mantêm a ordem no nosso mundo. E nós, humanos, nós seres humanos, também temos uma ordem. E Dionísio, ele vem como sendo aquele que vai trazer a nossa essência, a gente viver nós mesmos, sermos nós mesmos. E quando nós somos nós mesmos, nós conseguimos cumprir o nosso papel no cosmos. Quando nós representamos a nossa essência, porque a essência humana, ela é curiosa. O ser humano, ele é curioso, ele quer estudar, ele quer se divertir, ele quer brincar, mas ele também quer aprender, ele quer entender as coisas. E quando nós representamos a nossa realmente verdadeira essência, nós conseguimos cumprir o nosso papel no cosmos, que é agir sobre o método, que é discernir as coisas, porque quando nós somos nós mesmos, nós percebemos, olha, isso aqui é excesso, isso aqui é falta, o que está acontecendo? Entendeu? Isso eu acho muito legal. E aí tu já começa a entrar, inclusive, num paralelo sobre a comunicação dentro do helenismo, né? Que essa comunicação se dá pela percepção, e não pela oralidade. Em nenhum momento no teu discurso você falou, o Dionísio falou comigo, o Dionísio mandou eu fazer tal coisa, mas sempre é o Dionísio mesmo. Eu estudei sobre aquilo que eu estudei, me motivou, me tocou, me instigou. Ou seja, a comunicação é essa, né? A comunicação é essa. Porque a gente confunde muito, a gente confunde essa construção interna nossa com algo vindo de fora, vindo dos deuses. E dentro da estrutura do helenismo, a ideia não perpassa por aí, a ideia perpassa o seguinte, você enquanto indivíduo, tá aqui, olha, você enquanto ser humano, você tem uma essência, ou seja, você tem uma alteridade, você é o que você tem uma essência, né? E aí você também tem um local, você tem um domínio, lembra do vídeo que eu coloquei, você tem um domínio. Qual é o local de atuação do ser humano? É aqui. O que esse local exige? Exige isso. E é isso que então que eu vou a me preocupar em viver, em conhecer. E aí você traz a palavra curiosidade, ou seja, a curiosidade é justamente um movimento humano em busca deste conhecimento, tanto o conhecimento fora, né, como o autoconhecimento, conhecimento de si mesmo. Então você veja que você, quando você coloca, o homem ser humano é curioso, da essência, e tem um local, você está falando do papel, né, do ser humano, da função do ser humano dentro dessa cosmovisão. Então, a tradição helênica, ela é muito difícil e ao mesmo tempo dinâmica, ao mesmo tempo estimuladora do ato do nous. O que é o nous, né? O nous é a parte, é o pensamento, o nous abrange a observação, abrange o discernimento, abrange a capacidade de compreensão. Entende? Então, assim, quando a gente começa a viver no helenismo, inconscientemente, a gente vai se apropriando, a gente vai sentir essa necessidade.
Deixa eu falar uma coisa aqui, deixa eu pegar porque que o Carlos fez uma colocação. Dionísio tem dominado, ordenado, extremamente perigoso. Transformação caótica e destrutiva. Não é perigosa, e não é caótica, e não é destrutiva. Esse é teu entendimento sobre isso, e não é isso. Não é isso. Dionísio está dentro da ordem, sim. Transformação não é caos. Transformação e destruição não é fim. Tudo precisa da morte. Ele vai falar do invisível, da necessidade da transformação. E quando você transforma, você deixa algo para trás. Então, essa morte é o que nós deixamos para trás. Dionísio literalmente fala da vida, e não é caótica. É uma vida dentro da ordem. O problema é que nós somos tão fora do metro que tudo se torna desesperador para nós, né? A questão do paradoxo, que eu achei interessante, quando nós falamos de deuses, de divindade, de forças cósmicas, não tem paradoxo. Não tem, porque eles não se misturam. Não se misturam. Quando eu falo que sentia a presença tem o Daimon Ibris e tem o Daimon Metron, por exemplo. Não tem como eu mensurar um Daimon, não tem como eu mensurar uma divindade. Ela é o que ela é. Ela não tem, ela não é quantitativa. Ela não tem a possibilidade de ser como é que fala? Ser contada, ela não é quantitativa, ela não tem essa possibilidade, ela é o que ela é. Então Dionísio é o que ele não é mais nem menos, ele é o que ele é. Então não tem paradoxo aqui. O que vai gerar o paradoxo somos nós, seres humanos, na forma como nós percebemos a presença desta divindade. E a partir da nossa percepção, né, é que a gente faz toda essa confusão e aí a gente se perde nele mesmo. Aí gera qual é o limite do excesso? Qual é o limite do caos? Isso é visão humana, isso é percepção humana, né? Não a própria divindade. Não sei se eu consegui ser clara, algo desse gênero aí, né? Sim, os daimons são intermediários, exatamente. Os daimons são intermediários. Mas a gente, quando invoca uma divindade dentro com o seu epíteto, né? A gente vai perceber essa presença da divindade. A gente não vai conseguir quantificar essa presença, né? Ou dizer para essa divindade o quanto que essa divindade é ela dentro dela mesma. É isso que eu estou falando. Nós quantificamos aquilo que nós sentimos. Porque o ser humano, ele é paradoxal. Entende? Por si só, né? Ele vive no excesso. Ele não tem as coisas organizadas e estruturadas com clareza para ele. Ele vive dentro da ordem, mas ele não tem clareza dessa ordem. Ele não consegue se sentir e se alinhar nessa ordem. Esse é o grande desafio que a religião grega se propõe a orientar, que as pessoas percebam essa nuance. Exatamente. Aí eu concordo com o Pedro que fica muito difícil nós usarmos termos que são contraditórios dentro da tradição, porque a própria teogonia, o que é fora da ordem, né? E se hoje nós estamos tendo essa discussão, é que nós estamos dentro de uma ordem, porque nem essa discussão seria capaz de acontecer se nós estivéssemos no caos, né? No caos não tem o menor tipo de organização, entende? Então não dá para dizer que Dionísio seja um deus caótico, né? Pode ser que nós tenhamos pensamentos confusos, mas isso não significa que essa divindade seja caótica, mas somos nós que temos pensamentos confusos. Até porque a nossa infância, quando nós somos criados num feliz para sempre. Nós somos criados Exatamente. que a ilusão é melhor do que a realidade. Então a gente vai entender Dionísio como caótico, nossa consciência, porque a gente aprendeu que a ilusão é melhor. Porque para e pensa, quando a pessoa fala, eu tô desiludida, ela tá, nesse sentido, ela tá
baqueada, ela não tá feliz, ela não tá alegre. Nós romantizamos a ilusão e desprezamos a realidade. Mas quando nós consideramos a realidade, a gente percebe que o que Dioniso faz não é caótico, é uma ordem. Assim como nós forjamos o aço para poder fazer os nossos utensílios, como garfo, ou então uma faca, uma picaretas, para quem é minerador, é a mesma coisa. Porque essa transformação foi pegar o ferro da natureza, aquecê-lo, colocá-lo no molde para fazer. Essa transformação é puramente ordenada. Ela tem seus passos a passos: coleta, derretimento e forjação. É a mesma coisa conosco. Coleta, no caso da coleta de Dionísio, é entender quem nós somos. A transformação de Dionísio é deixar aquilo que impede de nós sermos quem nós somos. E o molde, a nosso formato, é exatamente sermos quem nós somos, representando a vida, representando a nossa essência pura, quem nós nascemos para ser e o nosso papel no cosmos. Exatamente. É a sensação que o que as pessoas se pegam é no efeito que se tem na ausência de Dionísio. Compreende? Então as pessoas estão dizendo assim, por Dionísio é o deus do caos, mas assim, ele vai apontar quando a tua vida estiver sem ordem. Entendeu? Você não tá, você está atribuindo à divindade ao resultado do seu excesso, o resultado da sua híbris, e não o contrário. As divindades, eles vão nesse local, de acordo com a essência dele, ele vai apontar aquilo que está fora da ordem. É o que chama atenção. E normalmente o resultado, a consequência, é violência, é violento, é abrupto, né? É abrupto. E isso fica muito claro quando a gente fala de Dionísio, porque, como o Levi falou, Dionísio está ligado à vida. À vida. Você pode pegar todos os símbolos de Dionísio, você vai ver que está ligado à vida. Ele está ligado à colheita, ao sustento, à vida, né? Então, se você, qualquer coisa, qualquer ação do homem que impeça, que esteja impedindo a vida, a reação, a presença dele vai trazer uma perspectiva para nós, um olhar nosso humano sobre a ação muito forte, muito impactante, né? É bem isso mesmo. Realmente, e aí eu tenho uma pergunta, mas a Morgana também fez uma pergunta aqui, né? Como você interpreta os renascimentos que Dionísio teve? Essa pergunta é boa. Uhum. Vamos entender, vamos lembrar um pouquinho do mito, né? Zeus teve relações com Deméter ou Perséfone, e Perséfone alguns mitos, e nasceu Zagreu, que depois foi morto pelos titãs, e com a ajuda de Hermes ou Atena, dependendo dos mitos, eles fazem um elixir que dão a Semele, ele nasce e morre de novo. Não entendo o Dionísio como pessoa, uma coisa que a Alféia me ajudou. Não entendo o Dionísio como um ser humano, não humanizem ele. Isso, na verdade, só está falando o caminho que a transformação teve. Ali, utilizaram de Dionísio, né? Falaram o nome Dionísio para mostrar, olha, a transformação foi desse jeito. Porque ele morreu, ele era zagreu, ele era tido como caçador, e ele foi morto. E depois ele renasceu e morreu de novo. Não morreu, né? Ele renasceu, a mãe dele morreu e Zeus costurou, com a ajuda de Hermes, o coração de Dionísio na coxa. Todo esse processo que Dionísio teve é um processo de transformação. É um processo de, olha, sua identidade, o seu lugar está aqui, ó. Olha só essa transformação que está acontecendo na sua vida. Você é a renovação. Você é a transformação. Isso que é como podemos interpretar o renascimento de Dionísio, é entender onde que está a transformação, onde que está a renovação. E ela está em nós. No caso ali, um mito, ele é só uma metáfora, ele é uma analogia, ele é uma maneira de explicar.
Então, ao invés de Dionísio, coloque como se fosse você. Entenda que ali você teve que passar por um processo de renovação, um processo de transformação. Você morreu e renasceu. Interprete como vida passada, vamos dizer assim, uma vida passada no sentido de antes de você representar sua verdadeira essência e depois de você representar sua verdadeira essência. Entenda nesse quesito. Isso que é um renascimento. Isso que foi os renascimentos de Dionísio. E veja que o renascimento de Dionísio está sempre ordenado. Os deuses estão lá. É Hermes, é Zeus, é Hera tentando matar novamente Dionísio, né? Por conta dos ciúmes que é descrito dentro do mito. As amas, né? Protegendo Dionísio, mostrando que dentro da transformação sempre tem alguma coisa que precisa ser, que está nos acolhendo, que tem uma ordem, que tem algo que a gente precisa entender. A gente não vai conseguir extrair todo o mito em si, porque a gente é falha, a gente não vai conseguir dar essa interpretação, mas eu aconselho que o máximo que a gente consiga interpretar já é o suficiente. Já é maravilhoso. Enquanto mais você buscar interpretar, mais virtuoso, mais você vai conseguir entender o seu papel dentro do cosmos. É legal quando a fala dessa questão das mortes, dos renascimentos, também tem a ver com a ilusão, com o trabalho, com o desvelar da ilusão e da realidade, né? Quando a gente fala de várias mortes de Dionísio, nós estamos falando também de vários espaços de atuação da própria divindade. O quanto que essa essência do ser, ela atua também em espaços, em domínios diferentes. Então nós temos o domínio do invisível, que está associado à própria morte, e também está associado a uma estrutura titã, né? Porque o titã é aquela toda sobrevivência, ou seja, faz parte da essência a necessidade de sobreviver, de viver. Então aí ele renasce, depois ele passa pelo submundo novamente, renasce a partir do invisível, do oculto, e ele volta novamente ao mundo da vida que nós temos como o que os olhos podem ver do mundo real. Isso fala de ciclo, né? Dionísio fala muito onde ele aponta onde há a ruptura. A ruptura é a quebra do metro, é a quebra do equilíbrio, a quebra da harmonia. Então, quando nós geramos uma ruptura em nossa vida, essa ruptura, a primeira coisa é ela ser percebida. Foi percebida. Quando ela é percebida, analisada e compreendida, ela vai precisar morrer, né? E ela só volta, ela só se transforma quando eu ressignifico, quando eu consigo ressignificar. Quando eu tô pronta, quando eu conseguir ressignificar, então eu tô pronta para nascer de novo. E se a gente for parar e analisar os mitos todos de vida, de nascimento de Dionísio, e detalhe, sempre que aparece na mitologia o nascimento de alguma divindade, ele traz um toque estrutural, fundamental dessa ordem cósmica. Isso acontece com a deusa Afrodite, isso acontece com a deusa Atena, isso acontece com Hermes, isso acontece com Dionísio. São nascimentos pontuais que trazem marcos estruturais dessa ordem cósmica. Então é importante que a gente dá uma mergulhada, uma sacada em relação a isso aí, né? Vamos lá, mais perguntas, gente. Mais perguntas, porque estou adorando. Estou adorando. Ele é um fofo, né? Ele é um fofo. Eu vou dizer para vocês, ele tá no nosso grupo de estudo. Inclusive, algumas pessoas também, quando as pessoas me perguntam, eu queria estudar sobre Dionísio. Tem alguém? Tenho. O Levi, agora também estou sabendo, Levi, que o Pedro também é devoto de Dionísio. Então, breve, ele também vai estar trazendo o relato dele aqui. Eu acho que o Carlos também é devoto de Dionísio, se não me falha a memória, me corrija se eu estiver errada, né? Eu sou fã de carteirinha de Dionísio, inclusive,
Meu marido brigou comigo esses dias porque eu fui na praia. E aí, eu sou assim, eu sempre que eu vou na praia, gente, eu acho alguma coisa. É impressionante a minha ligação com as águas, assim, é absurdo. Já recebi, já achei óculos de sol, boné, é brinco, é peixinho, adereços. E eu tava na praia essas últimas semanas, não semana, e encontrei um pedaço de bambu do meu tamanho. Eu falei, bah, é esse bambu que eu vou fazer o tiço de para Dionísio. E eu já tinha Mara- ido, hein, e achado uma pinha enorme. Pensa numa pinha bonita, grande. Eu falei, pá, fechou. Só faltava o bambu, né? O pau, como Ah, diz o outro. Falei, fechou, fechou, né? Eu sou apaixonada por Dionísio. Eu sou apaixonada por Dionísio. Ele não, essa época do ano eu gosto, né? E quando eu vou para a Grécia nesse período, eu sou apaixonada, eu amo de paixão. Vamos lá, mais pergunta, mais pergunta, mais pergunta. Devota de Atena, Pedro? Oh, muito bem, o mar cheio de tesouros, o mar cheio de tesouros. Pergunta, enquanto a galera não tem uma pergunta formulada, teu mito favorito? o meu? É, Eu adoro Midas. O mito de Midas, onde das pessoas que acompanham Dionísio, um dos sátiros, se perde e Midas ele faz a pessoa voltar. Só que o que eu mais gosto desse mito foi quando Dionísio abençoou Midas e Dionísio lamentou por Midas não ter feito uma escolha sábia. Essa é a parte que eu mais gosto do mito, porque ela traz consigo a o entender que, tipo assim, Midas ele teve um olhar somente para o material. Ele podia ter pedido sabedoria, ele podia ter pedido uma inteligência, ele podia ter pedido que ele consiga ficar mais próximos dos deuses, que ele consiga ser mais virtuoso. Mas aí Midas ele aponta o erro humano em olhar somente para o material. Ele não olhou para o espírito, ele não olhou para a necessidade que a alma dele tinha. Ele podia ter pedido transformação a Dionísio, que é o próprio deus da transformação. Mas ele pediu ouro. Não que, se você for lendo mais à frente no mito, quando ele pede para retirar essa bênção, que no final se transforma numa maldição, você percebe que ele não conseguia comer, porque a água virava ouro, a comida virava ouro. Então ele não conseguia comer. Isso mostra que às vezes a gente acaba escolhendo as coisas no impulso de tipo, eu quero ser rico, mas a vida vai muito além de ser rico. Porque uma coisa é você ter dinheiro, mas dinheiro não compra felicidade. Quanto é que o dinheiro tirou a felicidade de Midas? Tirou quando ele tocou em um dos seus servos ou então um dos seus parentes e esse parente se tornou ouro. Ele perdeu aquele parente. vou te fazer uma pergunta. Vou te fazer uma pergunta, né? Porque lembra que a gente estava falando sobre como fazer a leitura do mito? Não falando que você está falando lendo errado, não, tá? É só para fazer uma pergunta mesmo. Qual é a essência, o ponto-chave desse mito? Qual o elemento da ortopraxia que ele está gritando, ensinando para nós aí? E a ruptura da ordem, onde é que tá? Qual é a ruptura da ordem? A essência do mito e a ortopraxia, né? O mito vai estar ensinando uma ruptura, ele está mostrando algo, né? E você já falou isso. Então não está errado não, tá? Não está errado não. Eu tô mesmo olha, eu tô enchendo o saco. O Carlos diz mesmo que eu tenho a mania de botar as pessoas para pensar. Qual é? Qual é? Porque quando a gente começa a olhar, a fazer algumas perguntas para o mito, a gente vai conseguir entender, não o nosso comportamento, mas entender o nosso lugar dentro do cosmos, né? O que? Consegue perceber o que o Midas qual foi o grande ponto desequilíbrio
do que o mito está apontando, usando os termos da ortopraxia? Então, onde o mito apresenta o erro foi no caso do Midas, ele sempre querer, no caso, ele priorizou a riqueza, ele priorizou o ouro. Então aí tá vamos dizer, um excesso ao apego material. Bingo, bingo. O problema não é priorizar, essa é uma outra estrutura dentro do helenismo. O problema não é querer, o problema não é querer dinheiro, o problema não é querer ter. O problema é o excesso, é a falta de discernimento, de saber parar. Pegou a sacada, aquilo que a gente estava falando, né? Uhum. Aí não é moral, o mito não tem moral, mas aí a estrutura da cosmovisão está presente nisso daí. Porque a gente não nega, a gente nunca vai negar nada. A gente não pode negar a parte material para poder valorizar a parte espiritual. Isso é um equívoco. Se achar que dentro da religião helênica nós temos esse tipo de exclusão, né? Nós temos o dinheiro, é preciso, é necessário, tanto é que faz parte da vida humana, certo? E eu também tenho a parte sagrada, o desenvolvimento sagrado, o desenvolvimento do intelecto, desenvolvimento das emoções, desenvolvimento das relações. Eu não nego nada. O que eu preciso entender é qual é o equilíbrio disso tudo. E no mito sempre o mito vai mostrar a quebra desta ordem cósmica. E sempre vai ter uma ruptura, uma falta de metro, um excesso, entende? Né? E vem a divindade justamente não como castigo. A divindade vem como apontando a ruptura e depois trazendo a ordem. Sim. Ela vem. Ela não, como é que é? Ela não pune, né? Ela só corrige. A gente que tem a gente que se sente afetado quando nós somos corrigidos, mas cabe a nós ter humildade e entender que isso não é uma punição, não é uma tentativa de humilhar ou de rebaixar, mas sim de, olha, aqui tá errado. É uma correção, é uma forma de falar assim, olha, caminha por esse lado que você vai se dar melhor. Entendeu? Como se fosse isso. Exatamente. A Morgana colocou: o excesso, então, não entra na ortopraxia. A busca da excelência, mas com excesso traz a desordem. Exatamente. Né? Você tem a ausência do metro, que é o excesso. Entendeu? Né? A gente vai buscar o quê? O metro, que seria a medida certa. Essa medida certa, enquanto daimon, ela é totalmente mensurável, é só a ideia, né? A medida certa. Enfim, é a medida certa. Agora, a gente vai tentar buscar essa medida certa dentro do pensamento, dentro do nosso lugar de fala, como ser humano, né? E essa medida certa, ela vai vir através do momento que eu tenho que calar a boca, no momento que eu preciso fazer, por exemplo. Às vezes, cara, tem horas na vida da gente que a gente tem que mandar o outra merda. Tem hora que a gente tem que engolir cedo, dizer, não é o momento. Entende? Essa é a medida certa. Então, a medida certa não é algo mensurável e determinado. É algo que se apresenta na nossa vida e nós vamos desenvolver o discernimento de colocá-la em prática de forma diferente. Por isso que nós não negamos nem nada. A gente olha a esses tensionamentos todos e tomamos melhores decisões que vão caber de acordo com a situação. Então, a ideia do metro, ela é sentida, né? Por exemplo, eu tô brigando com o Carlos, eu tô saindo na porrada com o Carlos. Aí lá para as tantas eu me dou conta, por que eu tô brigando com o Carlos? Entende? Nesse momento que eu digo, mas para que eu tô discutindo? Deixa ele falar. Tô brincando, hein, Carlos? Eu te amo, olha. Né? É só porque eu me lembrei do teu nome, tá? Mas eu te amo, não gosto de brigar com ninguém, não, tá? E aí, nesse momento que eu senti a presença do Daimon.
Qual daimon? Da Ibris, o daimon do metro. Eu senti, caraca, eu tô nesse momento, né? Senti a presença. Agora, como essas forças vão agir, não, como eu percebo, e como eu vou agir diante dessas forças, cabe a mim. Eu posso escolher, eu posso querendo continuar brigando com o Carlos, ou eu posso escolher, vou calar minha boca, chega, eu não vou mais dar bola para ele, não. Deixar ele falar sozinho, deixar ele se acalmar, eu vou me acalmar e depois a gente retoma o assunto, entende? Isso daí eu tô agindo com FZEV, eu tô agindo com presença, eu tô agindo com metro, tá entendendo? Então, assim, não é negar as situações, porque vai ter horas que eu vou precisar dizer, cala a tua boca, entende? Chega, deu, não quero. Mas tem hora que essa ação não cabe. Então, esse entendimento, essa relação, a gente desenvolve maturidade, a gente consegue viver os tensionamentos da vida com mais harmonia, com decisões mais assertivas, entendeu? Né? Porque a gente acaba tendo esses daimons como parâmetros, como alertas, né? Ou como podemos até dizer assim, como sinaizinhos, como o próprio Sócrates diz, eu não fui preso antes porque o meu daimon não deixava. Então, a ideia dos daimons é mais de impedir ações do que dizer o que você vai fazer. Então, estão entendendo? Eu não sei se estou conseguindo ser clara, porque realmente é um assunto que eu ainda tenho um pouco de dificuldade de verbalizá-lo, né? Até porque eu estou tentando sempre buscar umas palavras que não fujam do conceito dentro do helenismo para não dar base das pessoas, é o anjo da guarda. Não é anjo da guarda, né? Eu já até pensei que fosse tipo um anjo da guarda, tá? Mas hoje eu tenho uma visão, um entendimento bem diferente do que seria na estrutura do anjo da guarda, né? Então, quem tá falando, eu me perdi. Bom, A gente está falando sobre o excesso da o excesso. ortopraxia resumido no mito. Exatamente. E a gente vai ver esses excessos, né, em vários mitos, né? Levi, pra gente, já são 11h14, daqui a pouquinho eu tenho que fazer meu almoço, né? Eu queria que você falasse um pouquinho do amor. Ai, aí eu vou fazer, mas eu não vou falar de amor, né? Porque, deixar bem claro, que muitas vezes a gente fala a palavra amor trazendo um conceito romântico e achando que esse mesmo conceito romântico de amor é o que tinha é um conceito de amor que vem desse pensamento grego. Mas dentro do teu momento, tá? Dentro do meu momento, do momento da galera do grupo aqui, eu queria que você falasse um pouquinho de amor e não sei se você já estudou sobre o mito de Dionísio com Ariadne, queria que você falasse um pouquinho sobre isso. E como que eu posso dizer que, apesar de Dionísio não ser uma força de coesão, porque Dionísio não é uma força de coesão, né? A força cósmica para coesão é Afrodite, a força cósmica do impulso que gera da força motriz é Eros, né? Vocês vejam que a minha linguagem não está sendo essa linguagem moderna. Ai, amor, beleza. Afrodite não é essa definição somente, né? Ela, quanto força cósmica, é coesão. Eros é a força motriz. Dionísio é a própria força da vida, que não que gera, mas que impõe o movimento da vida. Fala um pouquinho, se você puder, é claro, sobre Dionísio e Ariadne. A sua leitura. Então, o amor, ele, dentro do que eu consigo entender, ele é uma harmonia. Vamos entender o amor, tipo assim, tem um amor romântico, né? Como aquele que duas pessoas se unem para formar uma vida juntos. Tem um amor do amigo, né? Que vem mais com Pitágoras, que fala um amor de
tomar cuidado e ajudar a cuidar do seu amigo. E Dionísio, o amor da parte de Dionísio sempre vai ser voltado para um lado de transformação, mas existe alguma coisa dentro dessa coesão que precisa de um puxãozinho de orelha, que precisa de ser queimado. No sentido que, vamos dizer que duas pessoas se unem para formar uma vida juntas. Uma vai ter que abrir mão de alguma coisa. Por exemplo, às vezes, vamos dizer que eu tenho alguém e a gente resolve se casar. Ou a gente vai ter que decidir quem que vai ir para casa de quem. O Dionísio, ele vai vir com essa transformação e vai falar, olha, alguém vai ter que abrir mão de algo para com que isso seja possível. Dionísio, ele vai ser também a transformação não somente individual, mas coletiva. Ele vai falar, olha só, tem que abrir mão de alguma coisa aqui para isso funcionar. Então, o amor da parte de Dionísio, ele vai falar de algo que precisa ser queimado, algo que vai ser consumido, que é esse desejo, que é essa paixão, que é manifestada em forma de desejo e paixão, no caso da união de duas pessoas. Como um amor de amizade, nós temos no sentido de tipo transformar como cuidar. Porque tem várias formas de manifestar a transformação e uma delas é através do cuidado. Então, quando nós chegamos perto de um amigo e fala assim, olha, não é assim que você deve andar. Tipo, uma correção, mas uma correção no sentido carinhoso, de cuidado, essa vai ser a transformação. No seu caso, a transformação vai partir de você. Então o amor de Dionísio, ele vai utilizar de você para com que você consiga afetar as outras pessoas. Não que ele não consiga, não que ele não vá, Dionísio fala, eu não consigo agir nessa transformação, mas porque ele usa da sua transformação, ele pega você como um, entre aspas, exemplo e começa a espalhar essa transformação. É assim que eu entendo o amor de Dionísio. Interessante. Eu não tinha pensado. Na verdade, eu fiz essa pergunta bem aleatória. Eu nunca pensei sobre esse assunto, né? Joguei essa bomba pra vocês sem ter nada organizado na minha cabeça. Mas, ao ouvir você falando, eu queria só trazer um detalhe. Que quando a gente fala de ceder, precisamos só ter meu entendimento, tá? Pegando a ideia, a essência de Dionísio, que fala muito sobre, inclusive sobre vícios, né? Se a gente for parar, o rompimento, a necessidade de quebrar vícios, né? Vícios que nos levam a comportamentos que impedem esse movimento da própria vida, tá? Então, quando a gente fala de ceder, só fazer uma observação, porque me gritou na minha cabeça, né? Transformação, sim. A transformação não no ponto de vista de ceder, porque a gente tem que tomar cuidado, ceder sem se perder. Eu acho que esse é o ponto-chave que, no meu entendimento, ouvindo você falar, seja a ação de Dionísio nas relações afetivas. Perder sem se ceder, sem se perder. E a mesma coisa, né? O outro também. É encontrar o ponto aonde ambos possam estar convivendo, né? Convivendo, cada um dentro do seu território individual, convivendo sem cedendo, mas sem se perder. Eu acho que quando o ser humano entender essa relação da vida com seus pares, aí quando eu falo seus pares, eu não estou falando somente de marido e mulher, mas também nas relações entre humanos, né? Aí a gente para de criar expectativas, a gente para de gerar vícios, né? Vícios de comportamento, que também o comportamento também gera vícios, né? E esses vícios são paralisantes, esses vícios impedem que esse movimento de viver alegre, inteiro,
inteira aconteça. Então, a minha frase seria: aprender a ceder, sim, mas jamais mas nunca se perdendo, né? Isso é difícil. Vamos lá. O Pedro colocou. O Pedro não tem Dionísio como seu Deus tutelar, viu? Olha só. O Pedro tem a deusa Atena, que nem eu, como Deus tutelar. Então a gente vai um dia marcar Pedro. Mas quem tem que sair, eu vou ter que me preparar bem, né? Porque sabe como é que é, né? Eu vou dar um momento, fazer meu momento esquizofrênico, né? Mames, né? Momento esquizofrênico, mas gente, eu brinco, momento esquizofrênico, mas eu brinco porque, porra, nós somos seres humanos, a gente só tem que buscar realmente. Nem que eu falei que a gente não nega nada, a gente não nega nada. A gente não nega a loucura. Tanto porque a minha loucura vai ser parâmetro para mim mesmo, né? Para encontrar meu próprio metro. O meu excesso vai ser parâmetro para mim mesmo. Meu excesso, não dá um excesso. O meu excesso é parâmetro para mim mesmo, né? Então você começa. Esse é o processo de autoconhecimento. E aí, bom, eu não vou falar, não, mas vou falar. E aí não tem nada a ver com oráculo. Processo de autoconhecimento não tem a ver com oráculo, né? Não tem a ver com cartas de tarô. Tem a ver com discernimento, tem a ver com olhar para si mesmo e se reconhecer, em reconhecer o seu espaço, o seu lugar de ser. Isso é o processo de autoconhecimento, né? Isso se relaciona tanto com a psicologia, sim, se relaciona, mas não uma psicologia funcional, uma psicologia porque nós somos seres psicológicos, nós somos seres sociais, né? Isso significa o quê? Que, caramba, vai ter momentos na nossa vida que a gente vai precisar de suporte. Dionísio não é psicólogo, né? Mas ele faz a gente pensar. O ato de pensar envolve pensar sobre emoções, refletir sobre emoções, sobre fazer, sobre vida social, sobre vida política, sabe? O pensar gera tudo isso. E vão ter momentos na nossa existência que nós vamos precisar de terapeutas de verdade, né? E a gente tem que ter clareza nesse momento que tem coisas na nossa vida que a gente não vai conseguir compreender sozinho, a gente vai precisar de intervenções de profissionais para fazê-lo, né? Isso é viver com responsabilidade, né? A gente tem que ter essa questão bem aqui na nossa mente, aqui, que senão a gente vai continuar tratando os deuses como psicólogos particulares, e não é isso, né? Nós precisamos entender que toda essa estrutura cósmica, essa cosmovisão que a Grécia nos apresenta, né? Ela fala muito mais de desenvolver a nossa capacidade de pensar, de discernir, né? Né? De compreender as coisas nos lugares que as coisas são. Essa é a grande sacada da religião helênica, né? Não é nem tanto culto aos deuses, né? É esse desenvolver. Por isso que ela está muito associada com a educação, porque literalmente é uma prática que leva à educação da alma, né? E vai muito além do que as pessoas, da nossa dimensão, né? A gente ainda pensa muito pequenininho, ainda para tanta coisa, tanta informação, a gente precisa estar agregando na nossa mente. Mas alguém gostaria de fazer mais alguma pergunta pro Levi? Levi, gostaria de trazer mais alguma coisa? Eu vou deixar você aberto para você falar alguma coisa que você gostaria, que você preparou para falar e eu não te perguntei. Deixo aberto para você nesses últimos minutinhos para que você possa estar, então, encerrando a nossa live. Gostou? O que você achou? Eu adorei. Como um recado, eu vou trazer com um pouco da minha experiência que eu aprendi com Dionísio. Mais tudo aquilo que a gente falou, obviamente, né? Mas reforçando um ponto. Seja você mesmo, não tenha medo de se expressar. Não tenha medo de ser a sua essência. Não tenha medo. Porque se a gente tiver medo, se a gente continuar nos contendo, se nós continuarmos nos prendendo, a gente não vai conseguir viver. E não vamos conseguir fazer a nossa ordem, não vamos conseguir cumprir o nosso papel no cosmos. Porque o nosso papel no cosmos só vai ser
efetivamente feito com a excelência quando nós levamos em consideração a nossa essência, o nosso ser, o nosso, vamos dizer assim, a nossa forma de viver. Então não tenha medo, se expresse, dance na rua, grite igual um retardado. Brincadeira, não. Mas se expresse, seja você mesmo e não tenha medo. Vai por mim que isso, além de ser uma forma, um ato devocional e uma manifestação de Dionísio na sua vida, vai te trazer um bem muito maior, você vai se sentir mais conectado, entendeu? Consigo mesmo. Você vai entender melhor as suas emoções, você vai entender melhor o como você pensa e principalmente você vai entender melhor como você deve lidar com as outras pessoas, o que é uma coisa muito importante, porque nós não podemos pensar somente em nós mesmos. O ego é algo que eu particularmente entendo a função dele. O ego, em minha visão, ele é aquele que vai falar, isso é meu, é o que determina aonde é seu, aonde é aquilo que é seu domínio. Mas o ego exacerbado, o egocentrismo, o excesso de ego, isso aí já é errado. Então, expresse a sua essência e seja você mesmo. E dicas? Você que está iniciando, a pessoa que está iniciando com as primeiras rares com o Dionísio, né? Dicas de como tá sentindo, aproximando essa presença na vida das pessoas. O que você sugere, o que você, né, pode estar propondo no dia a dia? O que fazer para sentir essa força de Dionísio junto a nós? Uma coisa que eu gosto de fazer, eu faço até hoje. Bota uma musiquinha enquanto você vai arrumar sua casa e arruma a casa. Você vai ver que você vai começar a dançar involuntariamente. Você vai expressar a sua essência. Então, dança, ouça músicas, filosofia, entendeu? Pense e principalmente reflita sobre o que está acontecendo na sua vida, sobre quem você é. Esses são os pontos chaves para quem quer se conectar mais com Dionísio e entender um pouco a sua essência e quem Dionísio é. Isso aí. Pensa na divindade. Se você quiser acender uma vela representando esse momento, se você quiser simplesmente também somente fechar os olhos e pensar na divindade e faz um gesto. Fazer uma oração também. A Haris, as pessoas têm uma ideia que essa aproximação com os deuses, né, esse relacionamento, a reciprocidade se dá através de grandes feitos. Essa live, nos perguntaram no início, essa live, ela pode ser uma dedicação, ela pode ser um culto, ela pode ser um rito, não é, porque rito é rito. Um gesto devocional a Dionísio, sim. Essa live está sendo dedicada, foi dedicada, é um gesto devocional, tanto da parte do Levi quanto a minha parte, para Dionísio. E antes de iniciar essa live, eu vi no meu nicho aqui, ó, eu vi no meu nicho, eu acendi uma vela, eu pedi estrutura, né, sabedoria para Deus Atena, eu pedi que a Estia me organizasse, né, me centrasse, e pedi Apolo para iluminar a mente, mas que Dionísio enchesse as minhas palavras, o meu pensamento, os meus gestos de vida. E assim a gente vai se conectando, aprimorando, nos aproximando com as divindades e sem perder a ideia de quem nós somos. Tudo no seu devido lugar, mas tudo harmoniosamente conectado. Isso ele mesmo. Uma coisa que eu gosto de fazer também é separar um momento do dia somente para agradecer aos deuses. Por exemplo, geralmente, esse horário sempre às 10 horas da manhã é consequência, tá, gente? Eu não marco esse horário, mas chega às 10 horas da manhã, eu abro a minha janela, eu agradeço a Zeus, eu agradeço a Apolo, agradeço a Estia por tudo que está acontecendo, Dionísio. Então, ter esse momento, separa um momento, nem que seja 20 minutinhos, 10 minutinhos, para cantar um hino aos deuses, para orar,
para fazer algum gesto devocional, ou às vezes uma libação, dependendo das suas condições, vai ser maravilhoso. Fazer um rito, um rito não, perdão, fazer um culto como se fosse uma rotina, introduzir os deuses, entre aspas, na rotina, entendeu? Quando eu Exatamente. saio para quando eu saio para ir para minha faculdade, por exemplo, eu mando um beijo pro sol, eu agradeço a Zeus por esse dia maravilhoso e aos deuses que o forjaram. É um momento só meu de conexão com os deuses, que é muito importante e que é interessante para quem tem vontade de se conectar com os deuses. Exatamente. É isso, Levi. Gratidão, muito obrigada mesmo. Que os deuses te abençoem, te iluminem na tua jornada, nesse teu caminho. Que a tua fala foi altamente emocionante, foi muito linda, né? Tu tem mais ainda minha admiração enquanto pessoa, enquanto ser, né? É uma volta, vou sempre reafirmar, é uma honra estar caminhando ao seu lado nesse momento da tua vida aqui. Me sinto muito honrada, gratidão mesmo, viu? Que os deuses te abençoem, que Dionísio ilumine, traga alegria, te mostre a importância da sua existência nesse mundo, né? E que você que seja capaz de, sim, de fazer a diferença e marcar o seu território, né? Como um grande herói que todos nós podemos ser. Gratidão mesmo. Obrigado. E a gente encerra então a nossa live, deixando o convite, se você gostaria, tá nesse caminho, conhece muito sobre uma divindade, quer poder falar sobre ela, quer, né? Me chama no privado, a gente conversa, a gente vai conversar, a gente vai se conhecer, e aí a gente abre essa oportunidade para que vocês possam estar falando e mais pessoas poderem estar também se identificando com a sua trajetória, né? E a gente faz um grupo legal de trocas aí, tá bom? Um beijo enorme para todo mundo. E quem quiser assistir essa live inteira, me chama no privado, que eu mando o link para vocês poderem assistir. Beijo, beijo. Que a luz do Tchau. Olímpio nos ilumine. Beijo, Levi. Beijo, querido.